Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no X-Bunker. Meu nome é Gustavo, é o Brasil do Brasil, Fala pessoal, meu nome é Edson e vamos falar sobre o nosso mercado, nosso querido mercado, né, Gustavo? o mercado de UX. Primeiro de tudo, você que está ouvindo esse podcast, provavelmente a gente já vai estar com podcast em outras plataformas, em outros agregadores, Apple Podcast, Google Podcast e aqui no Spotify também. A gente vai começar falando sobre algumas pesquisas que a gente coletou. E toda a fonte de pesquisa que a gente citar aqui também vai estar na descrição do podcast. A gente vai iniciar falando sobre uma pesquisa do Panorama de UX, desenvolvida pela Carolina Leslie, que está publicada lá no Medium e no coletivo UXBR. É uma pesquisa do ano de 2020. Ela se iniciou em 2015, tinha ali em média 233 respostas, chegou a 2020 com 1.770 respostas. Eu acho que durante 2020 foi a última edição, não conseguimos achar edições mais recentes, e ela vai estar aqui no link dessa descrição. Para começar, quem é que emprega no Brasil os UX? Sim, vale lembrar, eu acho que a gente já falou isso, mas vale lembrar que essa pesquisa está sendo foi até 2020, né? Então, o período dela é esse. E a gente ali consegue trazer algumas informações que a gente meio que já entende por já estar na área, a gente meio que já vê isso quando a gente pesquisa vagas, quando a gente está pesquisando ou entendendo mais sobre a área, a gente sabe que 62% das pessoas que trabalham no mercado, elas trabalham em empresas de startups, né? Ou empresa ou startup. Então, essa é uma característica hoje do mercado, né? Então, a gente vê hoje como ele está se dividindo, como é que ele se divide, porque vários pontos diferentes a gente consegue estar analisando. O primeiro deles é que, normalmente, o ramo de atuação ele está sendo ou na parte financeira, de seguros, ou de consultoria, ou tecnologia. Então, ali no top 3 seria mais desse ramo, né? Então, raramente fugindo desses pontos. E ali na pesquisa ali do Panorama UX, ele tem o definido como outros, até com uma porcentagem maior do que financeira. Então, a gente tem essa divisão. E, bom, o time de UX normalmente ele é dividido em alguns grupos, né? Então, pela pesquisa que o Panorama UX fez, a gente consegue entender ali que a gente tem uma maioria muito grande de pessoas que é distribuído em squads, grupos ou equipes, né? A gente tem uma outra quantidade de pessoas que trabalham ali num modelo mais híbrido, e que os squads, eles têm uma visão. Tem squads, mas tem uma visão central, né? Tem um cross. E aí a gente vai ter também uma equipe que atende outras áreas e atende clientes externos. Então a gente vai ter ali empatado ali num terceiro lugar, aí as funções sendo divididas como tanto as pessoas que atendem a área de UX como outras áreas, e também pessoas que atendem clientes externos, né? Então fazem essa função de entrevistar clientes por fora. Isso, e eu acho que tem aqui um que é o time é uma banda de uma pessoa só. Isso aí São, eu acho que encaixa bem. corresponde ao que tu é hoje também. E é o que eu já É fui. uma. Ficou ali em quarto, né? Quarto, quinto ali. É, Algumas pessoas responderam que trabalham assim, mas eu até imagino que seja até mais, Gustavo. Se a gente expandir essa pesquisa até para hoje, eu não sei. aqui Eu acho também que deve falou, ter tipo até assim, mais. não temos um time. Então, eu acho que até se encaixa num time de uma pessoa só. Porque aí Sim. não é um time, é uma pessoa só que tá meio que tentando lidar com tudo. Não tem uma equipe, né, formada. Sim. Isso acontece muito, né? Porque às vezes a área de design, a área de UX de uma empresa está se desenvolvendo ainda. E às vezes você é contratado ali meio que para ser essa pessoa que ela vai coordenar tudo ao mesmo tempo, né? Então, se você for contratado no começo é interessante, porque aí você vai conseguir estar pelo menos tentando desenvolver tudo desde o começo, mas se você entra no meio de um projeto, às vezes você acaba pulando algumas etapas, depois tendo que voltar para fazer a pesquisa ou entender melhor o seu produto, então tem todas essas dinâmicas assim, né? Eu fiquei Sim, feliz desse panorama aqui que foi trazido, é que a maioria das pessoas trabalha em squad, grupos ou equipes. Isso para mim foi muito bom. Isso para mim faz.
Isso é É uma uma boa surpresa. visão. Talvez sejam pessoas ali de cargos até diferentes, ou que estão em empresa que já tem o X há muito tempo, né? Eu acho que outra coisa também que vale a pena citar são as ferramentas, né? Essa parte de ferramentas, a gente tinha até falado antes de começar que a gente não tem um dado, eu acho que eu não achei nenhum dado nem de fora do Brasil, falando sobre essa quantidade de pessoas que usam tal e tal ferramenta, né? Eu acho que existe um consenso nosso, né, de como área de que o Figma ele é mais utilizado, e aí a gente na pesquisa que a gente viu do Panorama UX, ele trouxe ali 62% das pessoas usam o Figma, mas acho que essa é uma visão muito geral, né? Eu acho que é bem isso mesmo, né? O Figma em primeiro, na época E o Adobe XD em segundo, o Sketch em terceiro, então esse top 3 eu acho que ele é bem factível da gente conseguir provar, né? Acho que a gente consegue meio que chegar nessa solução meio que de forma empírica, né? isso, né, exatamente. Tem outra pesquisa aqui também que a gente trouxe, é do Jovem UX UI. Eles trouxeram aqui um dado bem interessante, que segundo a pesquisa dele, segundo a Lura, a busca por formações de design cresceu mais de 40% de 2021 para 2022. E aí os principais cursos pesquisados são o UX Design, Design Gráfico, o UX Research, Design System, Análise e Visualização de Dados, Motion Design e Prototipagem com Figma. Então, assim, até a gente elencar uma coisa com a outra, né, para ver como é que o Figma hoje é mais ascendente, né? É mais comum. Eu acho que, assim, um insight que eu consigo ter com tranquilidade da nossa área hoje em dia, é o quanto que ela cresceu 2020, 21 e 22, né? É difícil você manter um crescimento desse, porque falando só de busca de curso, né? Depois a gente vai falar de vagas, mas às vezes eu fico pensando se a gente vai conseguir ver um crescimento tão grande assim da área como a gente teve em 2020, 21 e 22, né? Porque eu acho que são anos bem fora da curva, o que é uma área que já era bem fora da curva, né? Já estava empregando mais gente a cada ano após ano, né? Mas essa explosão que teve na pandemia, a gente, mesmo dentro da área da tecnologia, nós fomos algumas dessas pessoas que modificaram, né? Que foram para a área de UX, que estavam em outra área. A gente conseguiu ver um boom, uma procura muito grande, um boom de pessoas vindo para a área de UX muito forte, né? Então, entender que a gente já está hoje vivendo até um outro momento do mercado, que ele ainda está em alta, mas que a gente ainda tem esse questionamento do quanto que a gente está crescendo, né? O quanto que a gente ainda continua crescendo mesmo depois desses anos que foram anos fora da curva para qualquer área que se tenha, né? Desde a tecnologia, de financeiro, de design, de Acho produção que de em conteúdo, geral, né? tudo isso aumentou muito, né? Então, isso é foi uma perspectiva que aumentou para todo mundo. Que eu quero entender muito bem como é que isso vai se desenvolver nos próximos anos. Eu acho que até para os dois lados também, tipo, teve empregos que ascenderam durante a pandemia e outros que diminuíram, porque teve que sair do físico para o digital. Então, empregos envolvendo a área de tecnologia aumentou muito mais. Aí a gente também vê aqui, né, como tu estava falando, busca por cursos. Essa pesquisa também do jovens do XY também trouxe aqui um resultado que em 2021 a gente tinha 36 mil aproximadamente, né, pesquisas, Uhum. e para 2022 subiu quase mais de 15, né, mais de 15 mil. Então chegou ali a quase 51 mil. E eu acho que isso é um resultado do que já estava vindo em 2020, né? Foi crescendo, Sim. crescendo, crescendo. E eu acho que até hoje também o pessoal ainda pesquisa muito para querer realmente entrar na área. Eu acho que a gente também, com o tempo, a gente foi pulando algumas barreiras, né? Do que é UX. A gente ainda existe muito essa dúvida hoje, mas bem menos do que se a gente voltar para 2020, a gente já vai ter um outro cenário, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente já está pelo menos colhendo frutos de mais entendimento do que é a área, de quem faz e como é que se desenvolve a área, o que é que faz. Então, meio que acho que a gente já está hoje colhendo alguns frutos de um reconhecimento do que a gente faz, né? Eu acho que até tô falando sobre, pegando teu gancho aí que tu citou barreiras para ingressar no cargo de UX e UI. A gente tem aqui 56 respostas e 73% falou sobre ter experiência. A segunda aqui é 37,5% falta de feedback. A terceira é ter conhecimentos multidisciplinares, 26,8%.
Tem outro aqui que é processo seletivo longo cansativo, né? Acho que todo mundo é ciente disso, que realmente é Sim. uma burocracia. Mas eu acho que falando sobre a nossa perspectiva, se a gente olhar para quando a gente iniciou, eu acho que a principal barreira mesmo, como aqui está em primeiro, era ter experiência. Isso é até alvo de meme, né? Porque é até aquele meme que eu só contrato pessoas com Com experiência. Mas experiência. como é que eu vou pegar a experiência se eu não consigo começar a trabalhar? Sim, exatamente. E se a gente, tipo, é uma área relativamente, assim, para quem está conhecendo, nova, né? Tipo, para mim era uma coisa Sim. totalmente nova ali. O que muita gente sai na frente é a bagagem que teve anterior. Então, se você já tem uma bagagem anterior que faz sentido unir com o X, aí você consegue até ter uma Sim. ascensão mais rápida e conseguir emprego mais rápido, por causa da sua bagagem. Eu acho que isso é uma. Eu acho que isso é uma característica muito forte da área, porque como é uma área relativamente nova, né? Eu acho que você ter experiência nisso, você formar experiências sobre isso é muito difícil. Tem que estar bem a par do que é. E aí é aquela, né? É um cenário que, como é uma área relativamente nova, as empresas elas procuram profissionais que sejam prontos. Então não procura pessoas que estão aprendendo. Então, essa pessoa que está aprendendo, ela não consegue ganhar tanta experiência por causa que as empresas que estão contratando, elas estão procurando pessoas que resolvam o problema de UX, e não formar internamente pessoas da área de UX. Então, tem esse dilema, né? A gente vive nesse dilema que eu acho que aos poucos, a quantidade de pessoas que vão começando a entrar na área e que consigam ser contratadas. E aí, com mais pessoas com mais empresas vendo a necessidade de profissionais da área, a gente vai ter mais estágios, então vai ter mais pessoas iniciantes começando. Mas eu não sei se tu tem essa visão também, que é assim, no começo era muito isso, né? E aí até alguns anos atrás ainda era muito isso, né? Você tem que contratar alguém que seja a referência para aquela área, e é isso, porque a gente só tem dinheiro para isso e não vai investir em alguém que no futuro traga uma aprendizagem, com alguma coisa. Eu acho que é meio que essa visão de que você já quer contratar alguém pronto, não quer preparar alguém, não quer ter esse tempo de espera para a pessoa se desenvolver, né? Muito Quer nesse ser sentido. aquela coisa imediata, né? Tipo, eu quero É. para agora, eu quero para ontem. Que, enfim, né? E aí o Isso resultado é isso, tudo. sabe? O resultado sempre vai ser esse. Eu acho que é muito difícil no área em desenvolvimento não ter essa barreira bem grande da exigência de experiência, né? E uma coisa muito importante também aqui, como aqui está em segundo lugar, que é a falta de feedback, que é tipo assim, como é que Faço a gente vai ter isso muito. experiência se não é nos dados oportunidade de ter experiência. E a segunda é, como é que a gente vai saber se a gente está seguindo o conhecimento correto, se está entendendo o que é que a gente tem que fazer, se a gente não recebe feedback. Então, é difícil você lidar com todas essas coisas e ainda mais sendo ali tentando, tipo, a primeira vaga de emprego. Isso é terrível. Sim, com certeza. E é terrível até para todos os momentos, né? Mas quando você inicia, quando você já começa a estar na área, você acaba conhecendo outras pessoas, então você consegue ter mais facilidade de encontrar outras vagas. E se a gente for olhar um panorama de vagas, né? Tipo, vagas no Brasil hoje, de UX Design, a gente tem esse site aqui, O que é Indeed. Indeed. Eu não sei se é Indeed mesmo, mas vamos chamar de Indeed. Eu vou deixar o link aí na descrição. Tem 232 vagas. E aí, se a gente for olhar, a gente pode esbarrar em vagas home office, em vagas que são freelance, porque aqui pega um tipo de A gente vagas fez uma aí pesquisa diferente. sem filtragem, né? A gente fez uma É. pesquisa geral. E aí aqui não tem tipo de vaga integral, autônomo, estágio, CLT. Tá rolando muito a pejotização, né? Todo mundo quer Sim. contratar hoje o pessoal PJ, isso é um perigo, mas enfim. E os salários também são uma coisa que a gente não pode muito dizer, porque depende muito do local que você está, do estado que você É. está. E tem o LinkedIn, né? Acho que aí deve ser o mais buscado, né? Normalmente acho que o pessoal já deve ir mais nele já. A gente fez uma pesquisa aqui com simplesmente a palavra UX,
e Brasil, sem nenhum filtro, deu 3.429 resultados no dia que a gente está gravando, né? Pode Isso. ser que no dia que você vai ver esteja aí diferente. Dia 30 de abril. É. Mas se a gente for filtrar aqui para o nível de experiência, vamos colocar estágio. Vamos lá. Aparece 26 26 resultados. vagas. Então, tipo, de 3.000 vagas para 26 para estágio, é uma queda assim brusca. Mas aí Assim. você deve estar pensando, estágio não tem tanto mesmo. Vamos pensar em junho. 89 resultados para junho. E eu não sei se tu acha isso também, Edson, mas eu acho que quando a gente estava iniciando lá atrás, a gente encontrava mais vaga para júnior e mais vaga para estágio. Eu concordo. Eu acho inclusive que tinha muita vaga para júnior, talvez até passando um pouco de pleno e sênior. Eu lembro que tinha uma explosão muito grande de vagas júnior. Não sei se era muito pelo que eu estava pesquisando que aparecia muito, mas eu fiquei meio assustado que de 3.429, 89 das vagas que aparecem são para júnior. Talvez um Muito pouco para pouco. estágio, eu esperasse bem mais para estágio, tá? Mas para júnior eu achei muito pouco também. Muito Então, pouco. é justamente linkando uma coisa com a outra, né? Tipo, é por isso que o pessoal falou, 73% ali falou que a principal barreira é ter experiência. Então, se a gente for Isso. comparar aqui com as vagas, a gente consegue entender o porquê. São poucas vagas para muita gente entrando hoje no em UX. Tá, Então, você tem que exatamente. ter um destaque muito diferente das outras pessoas. Então, é muito difícil, principalmente quando você não tem bagagem anterior. É um processo bem, bem chato. Se a gente for analisar pleno e sênior, né? Tá aqui no LinkedIn pleno e sênior, não tem eles separados, dá mais de 1.000 resultados. Para chegar próximo ali aos 3 e pouco. Você já vê que hoje tem mais vaga para pleno e sênior. É um problema que eu sempre vi muito, que no LinkedIn ele sempre tem muitas vagas focadas mais para gerência, né? Para um cargo de gerência, né? Cara, eu acho que é esse o cenário de mercado no Exxon Brasil, né? Só dando um contexto Sim. geral. Existe hoje uma barreira maior para quem é júnior do que para quem é pleno e sênior, mas não quer dizer que também não exista vagas, não existe oportunidade. Às vezes essa oportunidade pede que você tenha experiência, pede para que você tenha, enfim, outra bagagem anterior, e aí você não tem, então é difícil conseguir. E o número de busca por cursos representa o número de gente que quer entrar na área de UX. Há uma clara discrepância na quantidade de busca por cursos e quantidade de vagas disponíveis no mercado, né? Isso. Não, não, não se pode dizer que não existe pessoas qualificadas. Tem gente se qualificando sim. Então, é esse o panorama que a gente queria passar sobre o mercado de UX no Brasil. Trouxemos aí, né? Acho que uma visão muito centrada em números, né? Então a gente queria trazer muito, uma visão muito de como é que está, o que é que a gente acha disso e como é que a gente acha que isso vai ficar, né? Como é que no futuro a gente vê isso. Eu acho que a gente tem tudo para ter uma parte 2 desse episódio, até para a gente conseguir se evoluiu, se não, como é que ficou essa parte. A gente até trazer também onde é que estão localizadas mais essas vagas, então a gente até expandir mais nossas pesquisas sobre vagas também na área de UX, né? Mas por hoje a gente conseguiu trazer algumas informações muito importantes sobre o que a gente está vivendo hoje na nossa área, né? Exatamente. Se você tinha dúvida ou estava pensando em ingressar em UX, espero que esse episódio não tenha desanimado. Mas Não vai desanimar. Pode vir. é, não desista, continue aí tentando, porque você é um processo que pode demorar, mas com certeza vai ter vagas e que você vai conseguir. E se você continuar estudando também, você vai adquirindo ainda mais conhecimento. E é muito importante É, você transformar esses estudos em algo prático. isso. Compor o seu currículo muito bem, ter muito conhecimento sobre estruturação de processos, entender muito mais, participar de eventos. Então, tudo que compõe o seu currículo, você tem que estar tendo que aderir mesmo para se mostrar mais no mercado, né? Postar mais no LinkedIn. Eu acho que são uma das dicas que a gente pode dar, né? E com certeza vai crescer ainda muito mais a área de UX. A gente só está colhendo algumas coisas agora, mas lá para frente, cara, se você quiser entrar, o momento realmente é agora.
o negócio só tende a escalar cada vez mais. E é isso. A gente se vê próxima semana com mais um episódio do X-Bunker. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Algum tchau final, Edson? Não, só um. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.